se a resposta para os grandes problemas da nossa sociedade não estivesse na política ou na economia, mas na sala de aula? Parece uma ideia radical, não é? Pois bem, é precisamente a teoria educacional de Platão que vamos explorar hoje. E olhem que isto não é só filosofia antiga, daquelas que ficam nos livros. É um plano ambicioso para forjar o cidadão ideal e, através dele, a sociedade perfeita. Vamos começar? Esta era a pergunta que consumia Platão. Pensem nisto. Ele viveu numa Atenas que era um verdadeiro caos político. Viu de perto a devastadora guerra do Peloponso e, pior ainda, a execução injusta do seu mentor, Sócrates. Por isso, para ele, isto não era um exercício teórico, um passatempo. Era uma busca quase desesperada por uma solução. E a resposta que ele encontrou começava toda na educação. A vida de Platão é a chave para entender a sua filosofia. Ele nasceu numa família importante, da política, e estava praticamente destinado ao poder. Mas a desilusão com o Estado de Atenas, que culminou na morte de Sócrates, levou a uma conclusão chocante. Não adiantava tentar consertar a política diretamente. Era inútil. Primeiro era preciso consertar a alma dos cidadãos. E foi por isso que ele fundou a sua lendária academia, que não era só uma escola, mas sim um laboratório para cultivar os líderes do futuro. Então, para percebermos bem o plano de Platão, vamos seguir um mapa que ele nos deixou. Começamos com o problema que ele enfrentava, depois mergulhamos no seu modelo, a famosa linha dividida, que separa o mundo das aparências do mundo das ideias. E no fim, vamos ver porque é que isto tudo ainda importa e qual é, afinal, a verdadeira missão de quem educa. E aqui está o centro da questão. A grande pergunta de Platão era, no fundo, super prática. Como é que se constrói uma sociedade que funcione bem para todos? E, crucialmente, como é que se educam cidadãos capazes de manter essa sociedade de pé? A resposta dele foi direta e sem rodeios. É a educação. Ponto final. Para Platão, a base, a pedra angular de um Estado justo e duradouro, era um sistema de ensino desenhado ao pormenor. Ele estava convencido de que o maior investimento que uma sociedade pode fazer é na formação dos seus jovens. Tudo, mas tudo mesmo, dependia disso. Ok, e para estruturar esta educação, Platão criou um modelo que é, francamente, brilhante, a linha dividida. Pensem nisto, literalmente como um mapa para o desenvolvimento da mente, um caminho que guia uma pessoa desde a compreensão mais superficial, baseada nos sentidos, até à forma mais elevada e pura de conhecimento. E esta linha, este caminho, tem 4 degraus que vamos subindo. Começamos lá em baixo com a icásia, ou imaginação. Depois subimos para a pistis, a crença. A seguir, damos um salto bem grande para o pensamento abstrato, com a dianoia, o raciocínio. E por fim, chegamos ao topo com a noesis, a inteligência pura. Vamos agora percorrer cada um destes estágios. Os 2 primeiros degraus desta escada, icásia e pistis, fazem parte daquilo a que Platão chamou de mundo das aparências. Este é o reino da toxa, ou, por outras palavras, da opinião. Sabem, é um bocado como viver dentro da bolha das redes sociais. O pensamento baseia-se naquilo que vemos, no que ouvimos e no que é popular. É um conhecimento superficial, tão instável como as tendências. Vamos ver a diferença. Na eicásia, a pessoa aceita o que vê sem qualquer filtro. Olha para o céu e pensa, bem, o Sol e a Lua parecem do mesmo tamanho, então devem ser. Simples. Na pistis já há um pequeno progresso. A pessoa acredita que o Sol é maior, mas porquê? Porque toda a gente diz que é. Ou seja, o pensamento está mais correto, mas ainda se baseia na autoridade dos outros, não numa compreensão própria. E agora, preparem-se, porque vamos dar o grande salto. O momento decisivo na educação platónica é a passagem do mundo físico para o mundo das ideias. Este é o reino da episteme, o conhecimento verdadeiro, a sério. É aqui que a mente se liberta da, digamos, tirania dos exemplos concretos e começa a trabalhar com princípios universais e abstratos. A diferença é como comparar uma nuvem a um diamante. A doxa, o mundo da opinião, é isso mesmo, uma nuvem, instável, mutável, baseada em exemplos que mudam com o vento da persuasão. Já a episteme, o conhecimento verdadeiro, isso é como um diamante. É construído sobre princípios lógicos, é sólido, claro e duradouro. A educação é a jornada para transformar nuvens em diamantes. O terceiro estágio, a dianoia, é a ponte crucial entre estes 2 mundos. É aquele momento eureka, sabem? Aquele clique em que a mente percebe que o triângulo que desenhamos é só uma sombra imperfeita da ideia perfeita e universal de triangularidade.
O pensamento aqui ainda pode usar imagens como muletas, mas já está a caminhar com firmeza em direção ao conhecimento verdadeiro. E, finalmente, chegamos ao topo da montanha, a Gnosis. Este é o pináculo da jornada educacional de Platão. Aqui, a mente já não precisa de imagens ou exemplos. Ela opera diretamente com os conceitos abstratos, as formas de Platão. Não se pensa em atos justos, mas na própria justiça. Não se olha para coisas belas, mas para a própria beleza. É aqui que se alcança o conhecimento puro e inabalável. Ok, mas o que é que esta teoria com mais de 2000 anos tem a ver connosco? Tudo! Os princípios fundamentais de Platão sobre como desenvolver a mente humana são, hoje, talvez mais relevantes do que nunca, e contêm lições valiosas para qualquer pessoa interessada em educação, sejam pais, professores ou mesmo quem toma as decisões políticas. Parem para pensar nisto. Platão defendia um equilíbrio entre a educação do corpo e da mente para formar o caráter. Ele insistia que aprender no início devia ser uma brincadeira, não uma obrigação. E séculos antes de ser uma ideia comum, ele defendia uma educação igual para homens e mulheres, baseada apenas na capacidade. Ele entendeu o poder das histórias para formar a nossa bússola moral desde cedo. São ideias pelas quais ainda hoje lutamos. E isto leva-nos à conclusão de Platão sobre o propósito mais profundo da educação. Para ele, não se tratava de encher um recipiente vazio, era algo muito, muito mais transformador. A sua grande ideia é que a capacidade de aprender já existe dentro de cada um de nós. O problema não é a falta de visão, mas sim a direção em que estamos a olhar. A educação, portanto, não se trata de dar visão a olhos cegos, é uma arte de conversão da alma. A tarefa do verdadeiro educador é ajudar a pessoa a desviar o seu olhar das sombras e aparências do mundo e a virá-lo em direção à luz da verdade. Uma ideia tão poderosa hoje como era na antiga Atenas, que nos deixa com uma pergunta intemporal. Os nossos sistemas educativos estão a preencher mentes ou a reorientar almas?